também, né, não teve mais jeito. Amém? Então, a gente encerra aqui o livro de Ruth, com Noemi casando-se com Boaz, e dali nascendo a geração do Salvador. Nós vamos entrar agora no livro dos... Vamos aí, passamos o livro de Ruth, página 57. O livro de Samuel funciona assim. Vamos ver se a gente já está decorando os livros. Estamos decorando o livro da Bíblia ou não? Pelo menos o início aí. Lembra? Primeiro livro, qual que é? Primeiro livro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Aí depois morre Moisés e vem quem? O livro de Josué. Depois. E Ruth. Aí ficou fácil depois, ó. Primeiro e segundo Samuel. Primeiro e segundo Reis. E primeiro e segundo Crônicas. Certo? Ficou fácil. Na verdade é assim. O livro de primeiro e segundo Samuel era um livro só. Não existia dois livros, primeiro e segundo Samuel. A Septuaginta que separou, resolveu separar. E o livro de primeiro e segundo Reis era o segundo livro de Samuel. Primeiro e segundo livro de Samuel era um só. E o primeiro e segundo Reis era um livro só, que era o segundo Samuel. Na verdade, se fosse numerar, tinha que ser primeiro e segundo Samuel, terceiro e quarto Samuel. Essa é a verdade. Então, a Septuaginta resolveu separar como primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis. Aqui conta a história do início dos reis, aqui a história dos reis, e aqui a repetição de Samuel e de Reis, em Crônicas. Relembrando para a geração que veio depois, relembrar os fatos. Você vai ver que muitas coisas que aconteceram assim naquele e tal, repete no livro de Crônicas. Tá? É uma repetição. Ok? Como Deuteronômio é uma repetição das leis, né? Do livro de Levítico, de Números. Deu para entender? Então, depois do livro de Ruth, vem primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Tá. E já vai começar dizendo a história de Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina tinha filhos e Ana era estéril. Certo? O problema não era esse, o problema era a Penina. Ela é chamada como adversária, né? Ela provocava Ana. Agora, olha que interessante. Vê 1 Samuel 1,6. Por que Ana era estéril? Aí tem um motivo. Por que ela é estéril? Porque o Senhor se revolta dela. Isso. Porque o Senhor tem três tipos de mal, né? Três tipos de mal. Primeiro tipo de mal é o mal que você provoca, certo? O camarada vai lá e come uma picanha gordurenta, né? Vai morrer. 3 quilos de lasanha, não faz exercício físico, vai morrer. Uma vez lá em Santa Rita, né? Eu não gosto muito de contar, mas vou contar um fato que aconteceu lá. O rapaz falou: irmãos, ora por mim, que o diabo está furioso comigo. Porque eu comprei uma moto e a polícia prendeu minha moto. Só porque eu não tenho carta e estou com o documento atrasado. Nossa, agora tem que orar por ele. É do diabo, culpado? É, irmão, sem esperteza. Tem mal. É gente que provoca, né? O camarada ganha R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. É 1.000. Aí ele vai comprar um colchão com a prestação de R$600. Nossa. E 48 prestação. Tem sabedoria. Quer dizer, ele compra um colchão para dormir e fica sem dormir porque ele não consegue pagar as prestações. Então, esse mal foi Deus? Provocou, foi o diabo? Não. Lembra da historinha que eu contei lá da mulher dormindo? A mulher dormindo, a mulher deitada no sofá fritando ovo. O marido chega em casa e fala: só pode ser o diabo, um negócio de tanta preguiça. O diabo falou: não põe no meio dessa história não, que até eu estou assustado com a preguiça. Então, o primeiro mal, o mal que a gente provoca. O segundo é o mal que o diabo provoca. No caso de Jó.
né? Deus permitiu que o diabo mexesse nas coisas de Jó e tudo mais. E o quarto mal é o mal que Deus permite, por algum propósito. A Bíblia fala que Deus fechou a Ana de mano. Por quê? Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta, um juiz, um profeta, um sacerdote, né? O plano de Ana era ter um filho, o plano de Deus era arrumar um sacerdote para Israel, arrumar alguém que fosse, né? E aí você conhece a história que Ana, ela ora a Deus, né? Olha o que me chama a atenção, capítulo 1, versículo 18 de Ana, 1 Samuel. Olha o que diz. Ela faz uma oração e disse assim: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, que era a Ana, né? Se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, ela acabou de orar e levantou o quê? Acreditando na oração que ela fez. Tinha ultrassonografia na época? Tinha exame de laboratório? Não, de farmácia? Ela creu que Deus ia dar um filho. Ela levantou da oração, acreditou, não, Deus vai me dar um filho, né? O semblante dela já não era triste. Ela saiu dali acreditando que Deus ia dar um filho para ela. Você lembra da história? Até o sacerdote ali achou que ela estava embriagada, estava bêbada, né? E nasceu Samuel, né? E ela faz o quê? Cumpre com a promessa, leva Samuel ao templo, depois que ele estava desmamado, uns acreditam, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e levou Samuel, e a Bíblia diz que Deus deu mais filhos para Ana, né? Mais 3 filhos e 2 filhas, se eu não inverti aí, acho que é, nessa eu não inverti, né? Tá bom? Vamos lá, e vamos seguir a história, vamos continuar a história aí? Aqui, ó, vale a pena lembrar que diz aqui, ó, que Samuel crescia, na página 61 aí, ó. E Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras, guarde isso, tá? Guarde isso aqui. Deus deixou cair por terra. Tá? Vale a pena lembrar que aqui começa o ministério de profeta. Começa aqui com Samuel, começa o ministério de profeta. Tá? O profeta naquela época era um ministério. E o profeta ele tinha autoridade de entrar, né, dentro do palácio do rei sem pedir. Ele tinha autoridade. Tá? E até quando durou o ministério dos profetas? João Batista. João. Lucas 16, né? Lucas 16 vai dizer aqui que a lei e os profetas duraram até João. O que quer dizer isso? Depois não tem mais profeta? Tem. Mas não tem o ministério de profeta. Ou seja, o que o profeta dizia no Antigo Testamento virava Bíblia. Né? Escrevia. Ficava escrito. Agora existe o que? O dom da profecia. Não é mais Deus falando diretamente com o homem, mas falando através dos dons. Por isso que a Bíblia hoje manda julgar a profecia. O profeta não. O profeta que tinha um ministério de profeta virava lei, virava Bíblia. Mas hoje a Bíblia manda julgar. Por quê? Porque o dom de profecia é a fusão do humano com o divino. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. E como você julga a profecia? Pela árvore. O primeiro ponto de julgar a profecia é pela árvore. A Bíblia diz: pela árvore se conhece os frutos. E como você julga a profecia também? Se ela está de acordo com a Bíblia. Que nem um rapaz um dia falou assim: ó, Deus está me falando aqui que tem uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, mas Deus está te perdoando hoje. Tem, né? Tem lógica. Então, está aí no ponto da palavra. Por isso que manda julgar. Amém? Então, aí, por isso que a Bíblia vai dizer que a profecia, o ministério de profeta, né? O ministério de profeta durou até João.
Lógico que depois vem os profetas. Ah, mas tem profeta? Tem o dom de profecia. Deus usa para profetas, tá? Mas não o ministério de profetas. Profeta como exercendo um dom, tá? Amém? Aí... Esse dom de profeta, desculpa cortar o senhor, esse dom de profeta é aqueles que vai fazer a obra do jeito que Samuel, João Batista fazia. Sim. Falar a condenação que aquilo que estava sendo errado com o povo, né? Hoje Deus já segurou um pouco esse dom. Um pouco não, essa parte aí, na verdade hoje ainda existe a profecia, né? Existe a profecia. Não, mas não aquele profeta, por exemplo, assim, que sai Tanto é que o sacerdote ele regia uma nação, né? O profeta ele mudava a lei de uma nação. Ele mudava Você falou, Deus não falou para não ir na guerra, não ia na guerra. Né? Deus mandou ir na guerra, né? Ou você chegar lá e falar assim pro Barack Obama, pro George Bush, né? Deus falou para vocês não ir no Iraque, não. O cara nem fala com ele, né? Por isso o ministério. Você nem chega na porta. E por que o profeta era respeitado? Porque na verdade o sacerdote, o profeta, era ele que regia, era o juiz, né? Era o juiz. E antes dele, antes de existir um rei, quem ordenava era o juiz, né? Aí vem o quê? Vem os filhos de Eli, né? Ofni e Finéias, lembra? Que eram, infelizmente, né? Eles eram totalmente fora da vontade de Deus. Não precisa entrar nesses detalhes, está aqui no livro, você pode ler, né? E eles vão para a guerra, perdem a guerra. Você conhece a história. Chega a notícia para Eli, ele já estava velho, estava gordo, já estava com a visão já cansado. Diz até que melhor ser um menino como Samuel, que ainda ouve a voz de Deus, do que um sacerdote, um rei, né? Cego, que não ouve mais a Deus, né? Tanto é que eles foram para a guerra, os filhos dele morrem na guerra, e a arca é levada para onde? Para a terra eles combateram contra os filisteus, né? E a arca é levada em domínio dos filisteus. E quando chega a notícia para Eli que a arca foi levada, os filhos morreram, ele cai da cadeira e morre, né? E a mulher dele a mulher de Ofni teve um filho e pôs o nome de Icabod. Foi-se a glória de Deus, né? Icabod, ok? E a história vai seguindo aí no capítulo, na folha 63, nós vemos aí que o versículo faz referência aos bezerros, né? O que acontece? Primeiro vai acontecer que os filisteus levam a arca embora. Aí põe diante do templo de Dagon, cai no chão, quebra os braços, põe de novo lá e vamos dar um fim nessa arca aqui, que esse negócio não é bom. Aí o que eles pensaram? Tá bom, mas vamos ver se esse negócio é de Deus mesmo. Vamos ver se é para a gente despedir essa arca mesmo ou não. Ainda teimando. Colocaram ela em cima dos bois, das vacas, né? Colocaram em cima a arca e soltaram os bezerros no local ali perto. O que a vaca faz? Ela vai para os bezerros, não é? Com certeza ela vai seguir os bezerros. Aqui, o versículo 7 faz referência aos bezerros, dizendo: levai seus bezerros, na página 63, levai seus bezerros após elas para casa, tá? Mas o que é que a vaca vai fazer? Ela não vai atrás dos bezerros, ela vai na contramão de tudo aquilo e vai caminhando em direção a Bet-Semes, 12,8 quilômetros dali. Os fazendeiros vendo a arca em Bet-Semes se alegraram, ficaram felizes, fizeram festa, mas vão fazer o quê? Olhar dentro da arca. E quem que era os únicos que podiam pegar na arca? Lembra? Eram os levitas. Fizeram holocausto, fizeram tudo, fizeram bonitinho, mas olharam dentro da arca para ver a curiosidade, né? E naquele dia, eu não me lembro agora, acho que 58 mil, né? Tá, aqui em algum lugar, morreram naquele dia.
me fugiu da mente agora. Mas morreram por causa da desobediência. Olhar dentro da arca. Ok? Sabemos que o livro de Samuel, a autoria, não sabemos ao certo quem foi que escreveu o livro de Samuel. É atribuído também alguns acreditam que foi Natan, Samuel e também Gade, né? Os que escreveram. Vamos lá. Aí nós vamos entrar aqui a um momento em que Israel pede um rei, tá? Um rei. Eles queriam o que era? Vamos aí na página 67. O sistema de Israel era um sistema teocrático, né? Deus, né? E crescia, que regia, tá? Então o sistema era teocrático. Mas Samuel estava velho, já estava cansado, e os filhos dele não correspondiam. Não correspondiam. E eles, aproveitando esse ensejo aí, que os filhos não eram igual a Samuel, pediram o rei. Pede o rei. Qual foi a tragédia de Israel? A primeira tragédia de Israel, qual foi? Israel, o primeiro problema de Israel é que Israel só acreditava naquilo que via. Lembra? Vamos ser sinceros. Só acreditava no que via. Quando Israel saiu do Egito, viu tudo aquilo lá, tinha que ver os milagres. Se eles não vissem os milagres, começou com Moisés, né? Eles não vão crer, Senhor. Aí fez a cobra transformar, a vara transformar em cobra, depois voltou ao normal, pôs a mão, tirou, ficou leprosa, não ficou leprosa. Aí Israel só acreditava naquilo que eles viam, certo? Qual que era o segundo problema de Israel? Que Israel quis ser igual às outras nações. E se você faz o que todo mundo faz, você será igual a todo mundo. Não faz diferença. É na onda, né? Tem igreja que está funcionando bem, irmão, o ministério está indo bem, mas ele vê uma onda nova que chegou aqui, o dente de ouro. Vamos pôr dente de ouro aqui agora. Vamos orar para Deus da dente de ouro. Não precisa, né? E você viu que é tudo pó de ouro. É tudo. Lembra? Veio a dente de ouro, depois veio o pó de ouro. Não precisa, só a gente seguir aquilo que já. Uma vez chegou na igreja, dois lá do Rio de Janeiro, falando assim: pastor, a gente queria, Deus deu uma unção para a gente. Eu falei: unção? Que unção? Unção da lagartixa. Senhor Jeová. Eu falei: como é que é esse negócio? Você fala: a gente ora, o povo fica tudo colado na parede. Ai, meu Deus. Eu falei: rapaz, está difícil do povo ficar sentado na cadeira. O povo ficar colado na parede, não está difícil para ele ficar sentado, não dá certo. Por que eu vou colar o povo na parede? Então, o povo viu que as outras nações tinham um rei. Falou: puxa, eles têm um rei, aquela nação tem um rei, a outra nação tem um rei. Aí, podia dar um rei para a gente também, né? E qual era o outro problema deles? Que eles quis sujeitar as outras nações, né? Se sujeitar. E aí o que acontece? Para nós entendermos a história do reino, para a gente entender, para você entender todo o Antigo Testamento, como é que a gente faz para entender todo o Antigo Testamento? Vamos lá, vamos resumir. Primeira coisa, toda a história do Antigo Testamento, eu vou passar você para cá para vocês, ficar mais fácil. Alguns irmãos estão reclamando. Tá? Ligaram até no 0800. Ligaram, né? Vamos para aqui, tá? Legal. Dá para jogar. Você sabe que eu já derrubei uma vez, né? Vamos lá. Primeiro, você tem que entender, vamos resumir toda a história do Antigo Testamento. Primeiro veio o reino. Ok? Não veio o reino? O povo pediu um rei e deram um rei. Eu fiz um resuminho aqui. Pediram um rei. Aí segundo, veio o quê? Um reino dividido. Na época de Salomão, um reino dividido. Divide o reino. Reino do norte, nós vamos estudar isso aí. Reino do sul. Quais as duas tribos do sul? Judá e Benjamim. O resto ficou tudo reino do norte. Certo? A capital ficou do reino de Judá. Reino do sul, né? Ficou Jerusalém. E a capital dos outros 10 reinos ficou Samaria. Aí veio o terceiro. O que é o terceiro ponto da história aí, para a gente entender todo o Antigo Testamento? Os assírios
Os assírios fazem o quê? Lembra que não é sírios, tá? É assírios. Os assírios, eles levam cativo todo o reino do norte. Cativo. Ok? Levou cativo o reino do norte, que é nos 10 reinos. Certo? Assírio. Aí quarto, vem o quê? Quarto vem a extinção. Extinção do quê? Do reino do norte, dos 10 reinos. Desapareceu. É chamado de as 10 tribos perdidas de Israel. Quando os assírios levaram cativo, esses reinos desapareceram. Tá? São chamados 10 reinos perdidos de Israel. Quinto vem o quê? Em quinto lugar, o cativeiro babilônico. E quem vai para o cativeiro babilônico? O reino do sul, Judá e Benjamim. Eles vão para o cativeiro e fica quantos anos no cativeiro? 70 anos. Ok? Ficam no cativeiro. Aí vem o sexto, que é o quê? A conquista dos persas. Os persas conquistam o que? A Babilônia. Os persas conquistam a Babilônia. Lembra? Nabucodonosor, Dário. E nisso aqui, que os persas conquistam a Babilônia, que esse rei tem um sonho. E nesse sonho que era para a tribo voltar, para Israel voltar para a sua nação. Aí então, no sétimo veio o quê? O retorno. O sétimo é o retorno de alguns que estavam cativos na Babilônia 70 anos depois para Israel. Através de quem? Neemias, né, que vai restaurar o reino de Israel. Então, isso aqui é um resumo de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Primeiro, vamos lá, repetir bem o reino. Pois o reino dividido na época de Salomão, pois Salomão morre, Jeroboão e tal, divide em 2 reinos. Aí os assírios vêm e levam as 10 tribos. Depois o quarto, essas 10 tribos são extintas. Depois o quinto veio o quê? O cativeiro babilônico, 70 anos. Depois a conquista dos persas. E o retorno, o sétimo retorno de Israel para a sua nação. Isso é um resumo de todo o Antigo Testamento. Amém? Deu para entender? Então, quando se fala em Israel hoje, você fala só daquelas 2 tribos, porque as outras 10 foram extintas? Existe assim, os locais, né? Na verdade, praticamente sim. Não existe mais Zebulon, Gad. Você ouviu falar de Zebulon? Lá? Não, é Gad, Azer. Desapareceu. Onde que fica Azer aqui? Então, praticamente de 12 ficou 2. Ficou 2. Hoje você ouve falar de Judá lá, né? Judá, os judeus e tal. Benjamim, tem lá. Mas o restante praticamente desapareceu. Né? Nós vamos estudar também de onde vieram os samaritanos. Né? Por que tem essa rincha dos samaritanos com os judeus? Você vai entender perfeitamente por que eles se odiavam tanto. Odiava tanto que o próprio João chegou e falou: João é apóstolo do amor, né? Quando for entrar, os samaritanos não deixou, quis cobrar um imposto. Aí João volta e fala: aqueles endemoniados lá do samaritano estão pedindo um imposto aí para entrar lá. O senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e torre esse samaritano? O João, rapaz, o João é capaz que o João era o apóstolo do amor, né? Você vê a rincha que tinha. Tanto é que a mulher, quando foi conversar com Jesus, falou: como o senhor, você não sabe, um judeu veio falar comigo que sou uma samaritana? Você vai entender o porquê dessa. Aí você vai ver, puxa vida, eles tinham razão de brigar mesmo. Tinha razão de se odiar mesmo. Você vai entender o porquê, tá? Mas a gente vai ver isso aí depois, ok? Bom, Israel pede um rei, não é? Não pede um rei? Pede. Olha como funcionava, veja bem. Quem reinava em Israel? Quem era o rei de Israel? Era o próprio Deus. O governo era teocrático, era Deus que reinava.
Samuel era um profeta, tudo que Deus falava, Israel fazia. Olha, Deus mandou fazer isso, olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Porta-voz do governo era Samuel. Mas aí os anciãos, aproveitando que Samuel era velho, que os filhos já a deixam, vamos querer. Era a vontade de Deus lá na frente, dá um rei para eles, já era. Mas o problema ali não era o rei, o problema é que eles queriam ser igual aos outros, igual os outros eram. E aí o que aconteceu? Samuel falou, puxa vida, sentiu para baixo, né? Falou, oh Deus, os camaradas não querem mais eu não, me rejeitou. Aí Deus falou, não, fica tranquilo, não foi vocês que ele rejeitaram, foi a mim. Não é vocês que estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Né? Então, peraí que eu só vou falar disso aqui, a gente já vai com um cafezinho. O que acontece? Então, olha só como funciona. Por que Jesus vem dizendo assim, ó, João Batista, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de... Reino de quem? Deus. Ué, eles não perderam o reino de Deus? Agora não era um homem que governava? Deus ficou de fora, falou, vocês me puseram para fora, então agora é com vocês. Agora vocês reinam. Agora Jesus volta para restabelecer o reino de quem? De Deus. Olha, o que João Batista fala? Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Aquele reino que vocês tinham, que vocês jogaram fora. Aí Jesus vem dizendo assim, Jesus volta falando também, arrependei-vos, vos é chegado o reino de Deus. Aí Jesus vai dizer, ó, mas cadê o rei? Cadê o trono dele? Que aí Jesus fala, meu reino não é comida, meu reino não é bebida, mas meu reino é gozo, alegria, justiça. Né? Aí vamos dizendo, Jesus fala, mas cadê o reino dele? Onde que está o reino? Aí Jesus fala assim, não procureis o reino de Deus, ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de... Por quê? Porque antigamente Deus tratava com a nação. O tratamento, quando, por exemplo, a pessoa errava, Israel errava, quem que sofria? A nação toda, né? Toda a nação sofria. E todo mundo ia pagar. Hoje não. No reino de Deus que foi restabelecido, Deus tratava antes com o CNPJ, hoje ele trata com o CPF. Que bom, é do indivíduo. Hoje é com o CPF. Então, quando você erra, é você e Deus que vai ser tratado. Porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus voltou. Hoje é uma teocracia de novo. Hoje vivemos a teocracia. Mas entre nós e Deus. O reino de Deus dentro de nós, né? Aqui, ó. Leia aí Lucas 17, 20 e 21. Quem pode ler? A monarquia, então saíram da teocracia para a monarquia. O que é monarquia? A monarquia é um rei ou uma rainha, um ser humano reinando, né? Quem lê? 17, 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Aí, eles estavam esperando ainda, né? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Esse foi o problema de Israel, né? Eles pegavam um homem vindo no cavalo, sentado no trono, e ele nasce aonde? Já começa nascendo numa manjedoura. Judas, segundo os historiadores, qual foi a maior decepção de Judas? Que ele esperava que Jesus ia tomar da mão dos romanos. Quando Judas percebeu que ele ia morrer e que não ia fazer aquilo, ele se decepcionou com Jesus. Ele falou, puxa... Eles são revolucionários, Judas, né? Porque não é um negócio, todo mundo trata ele como traidor, como ladrão, tal, mas eu sempre olhei ele com apoio. Ele falou, não, já que você não vai fazer com minhas mãos, eu vou te colocar lá, a gente vai resolver. Ele queria tirar os romanos de lá de todo jeito, né? Só que o interesse de Judas sempre foi o quê? Posição, cargo, dinheiro, fama. E quando ele viu que Jesus não ia dar isso que ele queria, aí é onde ele se revolta. Aí é onde ele chuta o balde, vamos dizer assim, né? E aí, aonde ele deu a oportunidade, tinha que ser Judas. E ia trair Jesus. A Bíblia, a profecia fala que um há de me trair, sentar na mesa comigo e ferir o meu calcanhar. Já tinha uma profecia. Tinha que ser um, mas não tinha que ser Judas. Seria aquele que desse lugar. Quem deu lugar? Judas. Tanto é que quando Judas se matou,
Um teria que ser. Um dos 12 teria que ser. Quem deu lugar? Judas. E a Bíblia diz assim, e o diabo entrou em Judas. Porque ele deu lugar. Aí a profecia se cumpriu. Mas não era Judas. Ele que era o cuidador do dinheiro. né? É o tesoureiro. É o tesoureiro. Então o problema de Judas foi que Judas deu lugar. E como a profecia tinha que se cumprir, o diabo estava procurando e quando ele encontrou essa pessoa, ele entrou em Judas. A Bíblia fala em Judas, e para se matar foi a mesma coisa. E o diabo entrou em Judas e ele se matou. Por quê? Ele deu lugar para o diabo. E a profecia se cumpriu. Um teria que ser. Aí Jesus disse, ninguém se perdeu, senão só aquele que já estava profetizado, que era o filho da perdição. Né? Que ia dar lugar para o diabo. E deu lugar, infelizmente. Né? Mas falar assim que era Judas, nenhum lugar da Bíblia vai dizer que era Judas. Porque senão aí Deus seria. Aí não teria o livre-arbítrio, né? Aí nós ficaríamos na predestinação que diz, tinha que ser um. Mas não tinha que ser Judas. Amém? Está na hora, né? Segundo o nosso irmão Marcos, está na hora da gente